Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré. Que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre conosco em nossos corações. Então é uma alegria muito grande de mais uma vez realizar o nosso estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Então espero que todos possam estar bem, em paz. E hoje o nosso estudo será basicamente o capítulo 5 de Mateus, versículo 14 ao 16, trazendo também outras leituras, como Emmanuel e o professor Pietro Baldi. E já no capítulo 5, nós vamos encontrar: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando debaixo do molho, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16. 14 a 16. Então, ele começa falando: vós sois a luz do mundo. Né? Ou seja, existe uma luz interior dentro de nós. Se nós pegarmos o capítulo 1 de João, nós vamos encontrar também João fazendo a mesma afirmação, que existe essa luz sobre nós, uma luz interior, uma luz divina, porque no próprio capítulo de João nós vamos encontrar que Deus é luz. Então, se nós somos a imagem, né, o espelho, o reflexo da divindade, nós temos essa luz presente dentro de nós. Então foi isso que Jesus quis dizer, para a gente não perder essa essência fundamental que existe dentro de nós. E ele coloca: essa luz que está no interior do ser, nós não podemos escondê-la. Perceba que ele pegava sempre uma situação do momento, né? Quando ele falava aos apóstolos e à multidão, nessa situação ele estava próximo a Cafarnaum. Os estudiosos do Evangelho, da Bíblia, eles falam que nessa época as cidades próximas a Cafarnaum, que ficavam ao monte mais alto do que Cafarnaum, né? Todas elas acendiam essas lamparinas, esses candeeiros, e conseguiam visualizar do lago essas cidades. Então, perceba que ele sempre dava esses exemplos, bem próximo, não é? A situação próxima, cotidiana do dia a dia. Então, quando ele falava: não se pode ocultar uma cidade situada sobre esse monte, nem se acende uma candeia colocando debaixo do módio. Não é? Ou seja, essa candeia, essa lamparina que se usava na época, nós não podemos pegar essa lamparina e colocar debaixo desse módio, que é uma vasilha, não é? E que, na verdade, essa vasilha usava-se para guardar azeite. E colocava-se essa candeia sobre essa vasilha, esse módio. Então é isso o exemplo que ele dava. Não vamos pegar essa candeia e colocar debaixo desse módio. Não vamos pegar essa luz que existe dentro de nós e apagar, colocar debaixo, não é, dessa vasilha, ou seja, debaixo da carne. Não vamos deixar que a carne, o corpo, a matéria, venha ofuscar a luz que existe dentro de nós. É isso que Jesus quis dizer. Então ele falava: que brilhe a vossa luz. Então temos que deixar brilhar essa vossa luz. E nós vamos entender como nós podemos fazer brilhar essa vossa luz, né? Com os bons hábitos, bons pensamentos, boa vontade, seguindo basicamente o Evangelho de Jesus, a lei de Deus. E ele ainda prossegue:
Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Ou seja, temos sim que realmente colocar essa luz diante dos homens, para que todos possam ver. E assim muitos fazem. Podemos dar aqui vários exemplos, e você já sabe, não precisamos aqui elencar quantos espíritos, reencarnaram com essa missão de fazer brilhar essa luz para glorificar o nosso Pai. Uma série de espíritos dentro da própria codificação. E aí segue. Lá em Mateus, capítulo 6, 23, nós vamos encontrar Jesus falando: sim, portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então perceba, parece até um contrassenso. Ele falou: dentro de você tem luz. Mas agora ele está falando: se essa luz que é em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Então o que é que nós fizemos para transformar essa luz em trevas, que está dentro de nós? Então, quão grandes serão tais trevas? E como é que nós podemos libertar dessas trevas? Nós não temos nenhum roteiro, nenhuma receita, nenhum guia para que possamos passar. O único roteiro, o único guia é o Evangelho, e uma transformação interior. Esse seria o roteiro. Mas um mantra, um guia, nós não temos, porque essa transformação ela é individual. A cada um cabe fazer a sua transformação moral. E que essas trevas possam ser novamente reacendidas por essa luz que está dentro de nós. Então, lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a pergunta 1009, tentando responder a essa questão, de onde surgiu essas trevas dentro do ser. Então ele pergunta: e quem é com efeito o culpado? Eis que os Espíritos respondem. Na verdade é Paulo, o apóstolo, responde: é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então o que foi que nós fizemos para transformar essa luz em trevas, Ou seja, para ir condensando essa luz, fragmentando essa luz, porque a própria luz é energia, Então nós fragmentamos essa luz dentro do ser. E foi um falso movimento que nós criamos, um falso movimento da alma. Nós fizemos esse movimento, e como ele coloca aqui, nós, por escolha nossa, nos afastamos dos objetivos da criação. Ou seja, nos afastamos de Deus, da lei de Deus. Como ele coloca, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então foi isso que nós fizemos. Essa escolha, esse falso movimento do ser. Nós tínhamos Deus como um ser central, não um centro espacial, mas um centro de emanação. Então o que nós fizemos? Saímos desse movimento central e criamos o nosso próprio movimento do egocentrismo egoísta agora, em torno do ser. Então é isso que fizemos. Espiralamos a consciência, condensamos essa luz interna e criamos as trevas. Trevas dentro de nós. E agora temos que fazer o caminho inverso, Nos acender, tirar essa lamparina, debaixo desse molho e colocar agora novamente no alto do monte, no interior da casa mental, da casa espiritual. Ainda no Livro dos Espíritos, pergunta ainda 1009, Allan Kardec,
E o Espírito Lamenais responde: pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que, longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Então foi isso que Jesus quis fazer, não é? Nos reconduzir novamente a esse aprisco. Olha quando ele bota no início, ó, pobre ovelhas desgarradas. Somos nós. Essas ovelhas desgarradas do aprisco do Cristo. E que ele veio nos reunir, nos reconduzir novamente à casa do Pai, né? Ou seja, nos aproximar do bom pastor. E Jesus é esse bom pastor, né? E ele segue: filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Então perceba que o que nós estamos fazendo aqui, ó, é um exílio voluntário. Então temos condição de sair desse exílio, não é? Depende da nossa vontade, das nossas boas ações, dos nossos bons hábitos, não é? Da nossa ação, efetivamente. Então encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lembra que Jesus fala isso aqui, não é? Lá na parábola do filho pródigo. Então é o que Jesus fala. É esse exílio voluntário que nós fizemos, a saída da casa do Pai, e agora temos que retornar. E quando nós retornamos, o Pai está de braços abertos, esperando o vosso regresso ao seio da família, dessa grande família espiritual. E não mais uma família limitada, né? Mas uma família infinita de seres, de espírito nos aguardando. Então é isso que nós fizemos com a nossa consciência, com a luz. Cristalizamos e criamos essa escuridão, essas trevas dentro do ser. Então Jesus é esse farol que vem nos trazer novamente a direção do caminho da casa do Pai, não é? Para nós podermos sair efetivamente desse exílio voluntário que nós criamos dentro de nós. Dando seguimento lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, introdução, ele fala que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Então esse é o mundo espiritual, não é? É o mundo primitivo, é o paraíso primeiro, o paraíso perdido, de onde o ser saiu. Como ele coloca, pré-existente, não é? Pré-existente aos mundos, pré-existente aos universos, não é? E sobrevivente a tudo. Ele é atemporal, sem espaço, sem tempo, um eterno devenir, um eterno transformar-se. Sobrevivente a tudo. Infinito, absoluto. Então esse é o mundo espírita, o mundo primitivo eterno. Em contrapartida, o mundo corporal é o mundo secundário. Esse poderia deixar de existir ou não ter jamais existido. Então esse mundo que nós conhecemos como mundo físico, o universo, que a ciência agora fala em multiversos, né, vários universos, ele não precisaria ter existido. Se nós não fizéssemos naquela escolha aquele falso movimento da alma, esse mundo que a gente conhece, ele não precisaria ter existido. Nós estaríamos efetivamente nesse mundo eterno, espírita, o espiritual e sobrevivente a tudo. Então ele não precisaria existir esse mundo físico, corporal, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então a nossa rebeldia, a nossa queda,
não influencia em nada no mundo, primeiro no mundo espiritual. No mundo espiritual. Não altera nada. Por maior que foi, não é, a rebeldia dos seres, dos espíritos, não altera em nada a essência primeira de Deus. Em nada. Como diz aqui o livro dos Espíritos. Seguindo. Então, a transformação, né, dessa luz em trevas, dessa fragmentação consciencial, né, dessa redução da luz, porque no mundo físico nós conhecemos que a luz tem uma velocidade, e percebe-se que, e parece que essa luz foi reduzindo gradativamente até chegar à velocidade que nós conhecemos hoje, que a ciência conhece hoje, que é 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E alguns cientistas já falam que existe sim uma variação dessa velocidade, né? Podemos pensar assim, que quando a luz ela passa de um meio para outro, pode sofrer essa redução. Mas alguns cientistas falam que essa luz ela reduz muito mais do que a gente imagina. E ela tinha uma velocidade muito maior do que a gente imagina. Então não podemos pensar ainda e vislumbrar a velocidade da consciência, do pensamento. Então as trevas, ela é uma fragmentação, ela é uma condensação consciencial. Uma condensação da luz, dessa luz que Jesus fala no Evangelho. Essa luz interna, interior, que temos que brilhar, né? Que temos que colocar novamente à mostra. Então é isso que nós temos que fazer. E para isso, nós criamos, através dessa fragmentação, aquilo que nós conhecemos como as raízes primordiais dos nossos erros. E isso gera esses erros, o que ele coloca aqui, a dor. Então ele segue e fala: os erros humanos e as dores que naturalmente se seguem dependem, em toda a sua multiplicidade, de um único erro fundamental. Então todas as dores que nós estamos passando hoje, né, o mundo passa. E aqui fazendo um parêntese, vale lembrar que o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que o mundo atual, ele não está em trevas. O mundo atual está em abundância de amor. É isso que o Dr. Bezerra fala. Porque nós temos o Cristo nos amparando. E às vezes esquecemos que o Cristo é o governador espiritual da nossa terra, do nosso orbe, do nosso planetinha. Então como temer se nós temos o Cristo no comando como governador? Então o Dr. Bezerra nos fala: o mundo é uma abundância de amor e não de trevas. Nós temos essas trevas no nosso interior. Então é isso que nós temos que transformar. Mas esse mundo, o mesmo mundo ainda físico, ele é abundante de amor, sim. Aí ele segue. Perceba que de um único erro fundamental, daquela escolha, daquele falso movimento da alma, a que ele se pode reportar, erro dado por uma atitude psicológica de revolta às leis divinas que regem o mundo, ao ponto mesmo de negar-lhes a existência. Instaura-se assim na terra, em qualquer campo de atividade, um regime de desordem e, consequentemente, de sofrimento. Então foi isso que nós fizemos, né? Esse regime de desordem, né? E nós criamos esse sofrimento dentro de nós, através desse único erro fundamental, não é?
é a figura mitológica do Adão e Eva, né? A escolha de comer da árvore do fruto proibido. Então esse erro fundamental que nós criamos, né? Que nós construímos dentro de nós, e que agora, enquanto que a lei divina é feita somente de ordem, e a ela que é a base de felicidade permanentemente. Então, o que é que nós temos que fazer novamente? É nos colocar em direção dessa lei divina, para que possamos reconstruir o ser dentro de nós, para que possamos retomar a consciência e buscar essa consciência una, não é? Que está dentro do ser, que é a base dessa felicidade permanente que nós perdemos. Então nós temos uma busca frenética na nossa vida, que é a busca por essa felicidade, a insaciabilidade do desejo e a busca da felicidade. Então nós nos perdemos e buscamos essa felicidade em várias coisas normal do nosso dia a dia, do nosso mundo físico, é normal. Mas às vezes nos perdemos e não buscamos a verdadeira felicidade, que é retomar essa lei divina, reencontrar essa direção, essa bússola direcional que vai nos guiar, assim como Cristo é o farol. Essa bússola que vai nos orientar para a casa paterna. E aí ele segue. Esse desmoronamento do ser, ele é moral, enquanto permanecemos na dimensão consciência. Então, fragmentamos a nossa consciência. Até essa dimensão, esse desmoronamento é moral. Se nós seguimos, então, essa fragmentação se torna dinâmica, né? Ou seja, quando o sistema envolve uma dimensão inferior, mais afastada de Deus, a energia, criando o tempo, é outra dimensão, é outra fragmentação. E transforma-se finalmente em físico, né? Saímos do moral, né? Então, desmoronamento moral para um desmoronamento dinâmico de energia. Agora chegamos finalmente a esse desmoronamento físico. É um ponto mais denso, não é? Da nossa dimensão de queda. Quando o sistema envolve na dimensão matéria, é o mundo que nós vivemos, né? É a dimensão da nossa realidade. É o que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos, essa dimensão material, que é um mundo físico, energético, ilusório às nossas sensações, porque nós não percebemos a verdadeira dimensão, né, consciencial. Nós estamos abrindo os campos, né, dimensionais do ser, para que possamos vislumbrar, né, aquele paraíso divino, que é a lei que Deus, né, Jesus tanto nos fala, nos aproximar dessa dimensão ora perdida. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 540, os Espíritos respondem a Allan Kardec: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então ele traz algumas informações para a gente, né? Nós conhecemos essa questão lá do Livro dos Espíritos, mas às vezes a gente lê, né, com pressa e não se atende ao detalhe que ele coloca aqui, ó. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, né? Ou seja, daquela fase na matéria, do mundo matéria, até a fase arcanjo, a consciência superior, né?
que também começou por ser átomo. Então a ideia é só, começou por ser átomo, não no átomo. O Espírito, ele não vai morar no átomo. O que ele está dizendo aqui é que o Espírito começou por ser átomo, não é? Aí ele fala que nós não temos ainda a capacidade de compreender, não é, toda essa situação, mas estamos a caminho de compreender, porque muito nós já andamos, né? Muito já andamos, e muito ainda temos que caminhar. Então perceba aqui, dessa situação, nessa figura do slide, lá na Bíblia nós vamos encontrar que então Deus pode suscitar filhos, né, para Abraão dessa pedra que ele coloca aqui. Deus pode retirar. Então do que ele está falando? Desses átomos, né, Deus pode novamente reconstruir esses seres. Então se o arcanjo começou do átomo, então o átomo vai voltar e fazer todo o seu estágio evolutivo até chegar ao arcanjo. Então dessa matéria, né, vai renascer essa consciência superior. Deus pode suscitar filhos para Abraão. Então vamos lá. Lá no livro Justiça Divina, de Emmanuel, nós vamos encontrar ele dizendo que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo. Por isso o céu, em essência, é um estado de vossa alma que varia conforme a visão interior de cada um. Então, se nós somos luz, que Jesus falou, né? Nós somos luz. E agora temos a treva dentro de nós, não é? Isso depende dessa visão interior que cada um está construindo, desse momento evolutivo. O céu, em essência, é um estado da alma, não é? E vai variar conforme a condição vibracional de cada um, ou seja, o seu momento evolutivo, o seu céu. E aí ele prossegue. Agora Pietro Baldi, na Nova Civilização do Terceiro Milênio. Perceba que todos esses pensadores, né, o próprio Emmanuel, o professor Baldi, todos eles estão relacionados com o mesmo pensamento. Olha o que ele coloca. Relação entre dor e felicidade significa relação entre dissonância e harmonia. O inferno é o estado caótico de revolta, ou seja, as trevas que nós criamos, né? Essa treva que está dentro de nós é esse estado caótico dessa revolta, né? Daquele falso movimento da alma. Desordem satânica. O paraíso, estado orgânico de paz, é ordem divina. Então vai depender de cada um de nós esse estado, essa ordem divina ou essa desordem satânica, né? Essa luz ou essa treva. Então, em que dois polos do ser nós queremos permanecer? Voltar para o estado consciencial dessa ordem divina ou continuar na revolta dessa desordem satânica, né? Desse estado caótico que nós criamos? Porque o caos, ele não é do mundo, o caos, ele é do ser. Então, um ser que está em caos temporariamente, não é? Um exílio voluntário, não é o mundo. O mundo é regido por uma ordem perfeita, divina. Nós é que criamos essa desordem. Então, a dor, devido à natureza equilibrada do sistema, é força que, manifestando-se, se consome, se esgota e se transforma em força contrária. Constitui-se ao mesmo tempo em estimulante de atividade, em adestradora e instrutora, isto é, em criadora de qualidades que lentamente melhora, se fortifica e enriquece. Enfim,
e grande harmoniosadora que leva o ser rebelde e caótico a funcionar organicamente de acordo com o pensamento e a vontade de Deus. Então, essa é a dor, né? Esse convite para que possamos novamente nos reequilibrar e nos redirecionar na lei divina, nos reaproximar da lei divina, né? É aquela força, aquela mola impulsionadora que vai nos trazer novamente, não é? Essas qualidades espirituais que nós tínhamos e que nós ainda temos dentro do ser, mas que temos que reaprender, nos reorganizar, não é? É como essa mola que nós puxamos e agora temos que restaurar essa força mantenedora. Assim é a dor, esse convite, né? Quando nós passamos por determinada dor, perceba que, né, onde está o nosso erro, aí está a nossa dor. Quando nós insistimos nesse erro, perceba que a dor ela persiste para que possamos sair, né? Quando estamos em estado de inércia espiritual, então ela vem, de qualquer efeito ela vem, né? Como uma onda que vai transformar, colocar aquele ser novamente em movimento. E a dor é isso. A dor é essa onda que vai nos atingir, né, no centro da nossa alma, e nos colocar novamente em movimento, nos impulsionando em direção ao alto. Então é isso que nós temos que fazer, nos transformar. Esse é o nosso papel. Então, como é que essa dor nasceu? Como é que nasceu essas trevas, né? Como e onde ela nasceu e qual a sua origem? A resposta que nós temos é que foi do nosso erro primordial. Mas queremos deixar apenas algumas perguntas para a gente pensar um pouco, né? Então, uma resposta como uma receita de bolo, um modelo de como nós podemos sair, cada um vai ter que fazer, cada um vai ter que dar a sua resposta, não é? Então, como e onde ela nasceu e qual a sua origem? As trevas interiores, né? Há quanto tempo nela vivemos? Então, quanto tempo nós temos de trevas dentro de nós? A luz está em estado latente, esperando, não é? Como ali é uma ignição, uma pequena fagulha para que possa reaparecer. Então, há quanto tempo nela vivemos, né? Qual a sua dimensão, qual a sua extensão, profundidade, quão grande ela é, como dizia o Cristo. Então, temos que fazer um estudo profundo da nossa consciência. Um estudo profundo, sincero, dentro de nós. Então, cada um vai ter a sua resposta. Nós não temos uma resposta para dar. Então, por que ela ainda nos domina? Por que essa treva ainda nos domina? Quais são as suas características e matrizes, né? As matrizes desses erros primordiais? Quais as suas dinâmicas, apelos e manifestações, né? Quanto tempo ela está dentro de nós? Então temos aí as trevas interiores. Então como é que nós vamos sair? Como é que nós vamos transformar, né? Então o Evangelho é um método para a gente sair, ou o método para a gente sair, para a gente transformar. Então, como é que eu posso vê-la em sua totalidade? Eu preciso, como te falou, preciso fazer esse estudo profundo, não é? Porque às vezes eu vejo uma parte, um fragmento dessa consciência, mas ainda tem um campo muito denso, como um iceberg, né? Eu só consigo enxergar uma parte, mas tenho ainda uma profundidade muito densa desses erros primordiais, fundamentais. É possível transformá-las? É possível fazer essa transformação?
Existe um método de transformação. Existe um tempo para a sua transformação. Eu posso fazer essa transformação de forma rápida? O Evangelho nos diz. Está lá, Maria de Madalena fez essa transformação, né? O bom ladrão e tantos outros, né? O próprio Pedro, e assim vai. Existe alguma medida que indique que eu estou saindo das trevas? Então, quando eu faço essa análise, eu posso dizer, agora eu começo a perceber, Senhor, que eu estou saindo sim dessas trevas. Que a luz que você falou, que está dentro de mim, começa agora a brilhar essa luz. Então, como é que eu posso perceber isso? Existe algum guia que possa nos auxiliar? Existe algum guia que possa nos auxiliar? E, enfim, essa transformação, se houver, é possível ser realizada enquanto estamos na Terra? Então, são várias perguntas. Então, a gente tem que retomar cada pergunta dessa e responder cada um de forma mais sincera possível. Porque nós estamos respondendo ao Cristo e não a nós. E não a nós. Porque respondemos com a nossa mente dual, com a nossa mente mecânica. Isso vai atrapalhar. Temos que tentar nos libertar e responder com a nossa consciência interior. Aquela lá do fundo da nossa alma. Da forma mais sincera possível. Cada um de nós. Vamos fazer esse exercício, cada um. Porque lá, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele vai perguntar aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E esse Espírito responde, na consciência. Na nossa consciência. Então tem que buscar essa consciência mais profunda, não aquela superficial, aquela que eu mostro aparente ao mundo físico. Não. É aquela consciência mais densa, escondida na nossa alma, no nosso interior. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Então, se essa consciência está dentro de nós, qual a necessidade de ser revelada? Porque nós ofuscamos com a treva a consciência, que é a luz. Então, a luz, que é consciência, que Jesus nos coloca tão bem, nós apagamos essa lamparina e criamos toda essa confusão, toda essa treva. Então, os Espíritos respondem, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Olha só, a providência divina. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, a todo instante nós somos lembrados que somos filhos de Deus, que somos luz, que somos esse ser espiritual, esse arcanjo que no momento se encontra como átomo denso, mas somos esse ser de luz, esse ser espiritual. Então, o professor Pietro Baldi, lá no livro Deus e o Universo, capítulo 5, ele coloca para a gente: no fundo da natureza humana está a tragédia da queda, em razão da qual centelha divina desceu para a ilusão da matéria e dos sentidos. Num ambiente ingrato, onde a conquista do progresso lhe custa esforços permanentes. Um corpo vulnerável a tudo e com mente acanhada, com o que, aos poucos, terá de buscar o conhecimento que antes possuía do pensamento de Deus. Então essa é a nossa trajetória evolutiva.
o nosso resumo, né? O professor Pio de Mauro fez um resumo daquilo que temos que fazer, né? Da nossa trajetória de destinos, da nossa trajetória de escolhas do caminho ascensional. Olha só, que ele bota a tragédia da queda, né? É forte, né? A tragédia da queda. Nós temos agora aqui, pouco a pouco, como ele bota aqui, recuperar toda essa consciência fragmentada por essa tragédia. E que possamos sim transformar essa treva que ainda está dentro de nós, quão grandes elas são, em luz novamente, em luz divina. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe, nos ilumine agora e por todo sempre. Que assim seja.